Parte 3. Uma imagem da sabedoria. Capítulo 9. A mulher de Provérbios 31. Nos Estados Unidos há uma série televisiva muito popular chamada The Good Wife, A Boa Esposa. O programa é focado numa personagem chamada Alicia Florrick, que é interpretada por Julianna Margulies. No programa, ela é esposa de um político de Chicago. Assistindo a apenas um episódio, já se pode compreender o nome do programa. Alicia Florrick dá apoio a seu marido quando ele é preso e acusado de corrupção, apesar de seu respeito por ele diminuir, assim como seus votos matrimoniais. Não se pode deixar de sentir pena dela. Seu casamento na ficção é a antítese do que vemos em Provérbios 31, que é demonstrado na vida da esposa. Quem é esta mulher, esta esposa mencionada no capítulo final de Provérbios? Já conversei com muitas mulheres que não se agradam dela. Ela é muito perfeita e pessoas perfeitas intimidam. Talvez você seja uma dessas mulheres que preferem pular o capítulo final de Provérbios. Se assim for, você ficará feliz em saber que ela não era uma pessoa de verdade. Provérbios 31, 10 a 31 é um poema escrito em forma de acróstico, onde cada estrofe começa com uma letra diferente do alfabeto, e nesse caso, o alfabeto hebraico. O Salmo 119, um poema sobre a palavra de Deus, é organizado da mesma forma. Falando poeticamente, ela é uma mulher ideal, e o ponto central do poema é mostrado aos jovens homens que características eles devem procurar numa esposa. Doug O'Donnell apresenta este poema naquilo que chamamos de estrutura quiástica. A. O alto valor de uma esposa excelente, verso 10. B. Os benefícios do marido, versos 11 e 12. C. Seu trabalho diligente, versos 13 a 19. D. Sua bondade em ações, verso 20. E. Destemida quanto ao presente, verso 21. F. Vestindo sua casa e a si mesma, versos 21, parte B e 22. G. O renomado respeito de seu marido, verso 23. F. Vestindo a si e aos outros, versos 24 e 25. E. Destemida quanto ao futuro, verso 25, parte B. D. Seu ensino bondoso, verso 26. C. Seu trabalho diligente, verso 27. B. O elogio do marido e dos filhos, versos 28 e 29. A. O alto valor de uma esposa excelente, versos 30 e 31. E ele descreve o poema da seguinte maneira. Você vê como o poeta toma vários temas semelhantes e a partir de ambos os lados vai formando as estrofes em direção ao centro? Se começarmos pelo lado de fora, os temas da primeira e da última linha são idênticos. O alto valor de uma esposa excelente. E ao continuarmos seguindo de fora para dentro, vemos como o tema de uma estrofe superior casa com o da estrofe inferior. Este estreitamento, entre aspas, no tema principal nos leva ao centro, o ponto poético e prático da passagem. Qual é o ponto central de Provérbios 31, 10 a 31? É o versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Agora, você poderia pensar, seu marido, como pode ser? Como este poema pode falar a respeito dele? Isso não faz sentido. Apenas olhe o começo e o assunto de quase todos os versículos. Olhe todos aqueles versos onde ela é o assunto. Versos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27. Este poema não fala a respeito do marido, e sim da esposa. E então, o verso 23, talvez seja apenas uma espécie de digressão poética, ou talvez este marido seja apenas uma frustração. Sim, é isso. Ele é uma frustração para a mulher forte, eficiente e bem-sucedida. Pois quando ela corre de um lado para o outro, ocupada com todo o seu serviço, o que ele faz? Fica assentado. Ele se assenta na entrada da cidade,
enquanto ela trabalha duro com as mãos, plantando, comprando, vendendo, tecendo, semeando. Ele parece estar sentado na dele. É natural pensarmos assim. No entanto, seja qual for a nossa impressão inicial, devemos reconhecer que o verso 23 não é uma digressão do objetivo do autor. Ela pode ser a personagem principal, mas ele é o público do autor. Ele é o único que vê o objetivo deste ponto. Esta mulher, descrita em cada verso, menos em um, é o tipo de mulher que um homem precisa para ser bem-sucedido na vida. O verso 23, que declara o respeito que seu marido recebe dos mais importantes líderes da cidade, os anciãos, não é um erro. Pelo contrário, é o alvo deste poema, atingindo o cerne de seu público-alvo, os jovens. Este é um livro para os rapazes e um poema para os jovens. O homem que escolhe uma esposa, como a descrita neste poema, é sábio, de fato, e, consequentemente, sua vida será abençoada. Por todo o livro de Provérbios, há versos bem claros que afirmam que a esposa escolhida por um homem pode edificá-lo ou destruí-lo. Os mesmos princípios permanecem hoje. A escolha de uma esposa influenciará grandemente o curso da vida de um homem. E o mesmo ocorre conosco, mulheres. Aquele com quem nos casarmos determinará grandemente onde e como nossas vidas serão vividas. Acima de tudo, a necessidade de sabedoria é de vital importância quando se trata de amor, romance e casamento. Não é apenas uma questão de bem-estar pessoal, mas também de refletirmos a bondade e a glória de Deus em nossas famílias e aos que nos rodeiam. Portanto, o poema não é apenas para aqueles que buscam um casamento ou para os que já são casados. Apesar dela ser uma esposa, ela é uma mulher e piedosa. Ela é a imagem da sabedoria feminina. E ao estudarmos esta mulher, podemos nos perguntar não apenas se somos o tipo de mulher que um homem seria sábio em escolher para esposa, mas também, e ainda mais importante, se nosso coração e nossa vida refletem sua sabedoria, independentemente de sermos casadas, solteiras, divorciadas ou viúvas. Apesar desta mulher ser apresentada como o ideal, não a acharemos intimidante se procurarmos aplicar da maneira certa o seu exemplo à nossa vida. O erro está em tornarmos Provérbios 31, 10 a 31 como uma fórmula para estruturarmos nossa vida cotidiana. Se apenas observarmos os detalhes do poema, veremos que isso é fisicamente impossível, e até a estrofe de abertura do poema deixa claro que seus padrões não são fáceis de alcançar. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios 31, 10. Sendo assim, fazemos bem em ver o poema como um desafio convidativo e não como uma condenação do que ainda não alcançamos. O que podemos aprender dela é uma atitude de coração, um coração que lhe permite viver a vida que ela vive. Sua vida é uma imagem do que acontece quando todo o resto de Provérbios se aplica a ela. Ela exemplifica a sabedoria. Uma leitura deste poema em Provérbios revela que ela faz parte de um rico lar. Quando vemos isso, podemos nos sentir tentadas a pensar que seria fácil viver como ela se tivéssemos muito dinheiro, para que não fosse preciso trabalhar tanto, e que poderíamos então sentar e aprender sobre a sabedoria, mas deixaríamos de entender a questão. O fato de o poema descrevê-la como uma pessoa rica tem como objetivo ilustrar um ponto-chave de Provérbios. Aqueles que vivem com sabedoria geralmente prosperam. Em outras palavras, a sabedoria foi o que levou a enriquecer, e não a riqueza que levou à sabedoria. A mulher descrita aqui é um exemplo do que acontece quando a vida é vivida da maneira como Deus deseja e do modo como é revelada em todo o livro de Provérbios. Com esta introdução em mente, vejamos, nas formas mais específicas, como esta mulher retrata a sabedoria. Como esposa. O poema, em sua totalidade, nos mostra que ela vive com sabedoria seu chamado matrimonial. Entretanto, há somente poucos versos que especificamente abordam seu relacionamento com o marido. Um dos versos nos diz o seguinte: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho.
Provérbios 31, 11. Ela é digna de confiança. A melhor maneira de uma mulher ser sábia em seu casamento é sendo alguém em quem os outros, e especialmente seu marido, podem confiar. Seu marido pode sair e fazer aquilo que é chamado a fazer, com a certeza de que os assuntos de casa estão seguros nas mãos de sua esposa. Os esforços dela apoiarão os dele. Seu marido confia em você? Que nível de confiança ele tem quando se trata das finanças da família? Ele fica tranquilo com suas interações com os colegas de trabalho dele? Ele confia a você suas confidências, as coisas que ele compartilha com você e somente com você? Ele se sente seguro com você por sempre edificá-lo em sua fé e em seus esforços em liderar a família? Como você lida com seus fracassos? Às vezes ficamos tão preocupadas se nosso marido está atendendo às nossas necessidades e com o tipo de homem que achamos que ele deveria ser, que paramos de ajudá-lo a realmente fazer e ser quem Deus o chamou para ser. Procuramos moldar nossa vida e a do nosso marido de acordo com nossas expectativas em lugar da palavra de Deus. Uma esposa confiável é aquela que se preocupa mais em fazer o bem a seu esposo do que em esperar que ele lhe faça bem. Mulheres solteiras fazem o mesmo quando se trata de considerar o futuro marido. Já ouvi muitas mulheres solteiras reclamarem: todos os bons rapazes já casaram. Mas talvez elas não tenham considerado o fato de que o casamento feito à maneira de Deus é um grande componente na formação de um bom homem. Se descartarmos um provável companheiro porque ele não ganha um alto salário ou porque não tem a mínima semelhança física com Brad Pitt ou porque não consegue conjugar um verbo grego, seria bom nos perguntarmos por que queremos um companheiro. Estamos buscando alguém para satisfazer nossas necessidades ou estamos procurando alguém a quem dedicar o nosso amor? Se acharmos frustrante o nosso caminho para o amor, seja no casamento ou antes dele, é melhor pararmos e considerarmos se as nossas expectativas pessoais são um fator contribuinte. Deus promete abençoar, mas Ele não promete realizar isso do nosso jeito. Um bom primeiro passo na reorientação de nossas prioridades conjugais é deixar de lado nossas expectativas. Se o homem de nossa vida não se encaixa na longa lista de qualidades de um bom rapaz, o que importa é se ele procura ser o tipo de homem que Paulo descreve em Efésios. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5, 25 a 28. As qualidades que achamos nesse texto são as que importam. As mulheres solteiras serão sábias se riscarem olhos azuis e tipo físico perfeito de sua lista de qualidades e substituí-los por amor sacrificial demonstrado e desejo por santidade da família. Não obstante, a mulher sábia, seja casada ou solteira, deve aceitar o fato de que nunca terá um marido totalmente como descrito em Efésios 5. O marido exemplificado ali é o ideal, assim como a mulher de Provérbios 31 é. Se um homem sai em busca de uma mulher realmente como a de Provérbios 31, é muito provável que ele nunca vai se casar. Da mesma forma, se nós desprezarmos todo homem que não vive exatamente como descrito em Efésios 5, nós ficaremos sozinhas. Afinal, qual é o sentido de ser uma auxiliadora idônea como Deus nos designou a ser se nos casarmos com alguém que não precisa de auxílio? A mulher sábia em seu casamento é confiável porque não se concentra em suas expectativas egocêntricas. Ela não vê o casamento como um veículo de autosserviço para a realização pessoal e, dessa forma, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31, 12. Uma administradora do lar.
Outra coisa que faz uma mulher sábia é a forma como ela administra a vida doméstica. Há muitos anos atrás, li um artigo no qual a autora disse que todas as mulheres eram chamadas a serem donas de casa. Fiquei imediatamente intrigada e me perguntei: onde entram as mulheres solteiras? Por mais que desejemos, se deixarmos nosso emprego e ficarmos em casa, como é que as contas serão pagas? Fiquei pensando sobre aquele artigo por muitos dias. Só mais tarde vim a entender o que aquela autora quis dizer e que ela estava certa. Ela estava se referindo ao cuidado do lar não tanto como um trabalho, mas como um estilo de vida. Em primeiro lugar, solteiras ou casadas, todas nós vivemos em algum lugar. Algumas de nós moramos sozinhas, outras vivem com a família ou com colegas de quarto. Algumas de nós vivem em grandes condomínios e outras em pequenos apartamentos. Mas, onde quer que moremos, ali há um lar. Além disso, há o fato de que Deus nos designou como educadoras, e o lar é um lugar natural para vivermos isso, se dedicarmos nosso instinto de nutrir aqueles que vivem conosco ou aos que vivem próximos de nós. E algumas de nós têm animais de estimação para cuidar. Eu ainda não encontrei uma mulher, mesmo entre aquelas do tipo minha carreira é minha vida, que não se envolva na arte do cuidado do lar. Nós desenvolvemos nosso instinto de cuidado sempre que penduramos um quadro, escolhemos um sofá, assamos um bolo ou cultivamos um jardim. Fazemos isso quando colocamos um tapete de boas-vindas na porta da frente e fazemos isso quando gastamos dinheiro para fazer manutenção nos eletrodomésticos. As mulheres, em particular, estão mais inclinadas a esses detalhes. Gostemos disso ou não, é a função que nos foi dada por Deus. Da minha parte, eu gosto. Acredito que há algo profundamente gratificante em criar e manter um lar aconchegante e confortável, e em convidar outros a compartilhar disso. Para esposas e mães, o cuidado do lar não se trata apenas de manter a casa, mas também de cuidar do bem-estar de seus ocupantes. Este é o caso da mulher de Provérbios 31, e para ela, este era um trabalho de tempo integral, com bastante hora extra. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Provérbios 31, 13 e 14. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas, e a lâmpada não se apaga de noite. Provérbios 31, 15 a 18. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Provérbios 31, 19. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Provérbios 31, 27. Ela estava ocupada manhã, tarde e noite. Aqui é o momento apropriado para um lembrete. Não temos que aplicar este poema em nossa vida de maneira literal. Só porque ela levantava antes do amanhecer e trabalhava muito à noite, não significa que devemos fazer o mesmo, a fim de sermos donas de casa piedosas. São os princípios que devemos encontrar e aplicar, e um desses princípios diz respeito ao uso sábio do tempo. Ela redime o tempo. A forma como usamos nosso tempo sempre vai ser moldada pelo modo como vemos nosso tempo. Nós vemos isso como um presente ou como um direito? Aqueles que veem o tempo como um presente pode repetir como o salmista que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos corações sábios. Salmo 90, 12. Estes percebem que o seu tempo é realmente um bem dado por Deus, o qual estão investindo para a glória de Deus. Eles estão cientes do fato que uma hora perdida nunca mais poderá ser recuperada. Por outro lado, aqueles que veem o tempo como um direito tendem a acumular suas horas para o prazer egoísta e muitas vezes se ressentem por terem que investir energia em servir a outros, inclusive a Deus. Chorei de remorso algum tempo atrás quando percebi o quanto eu poderia ser culpada por desperdiçar meu tempo. Estive vivendo um período bastante cheio de palestras, e para completar, ainda tinha um prazo para a entrega de um livro. Além disso, tinha responsabilidades crescentes em meu local de trabalho de tempo integral.
Senti-me totalmente sobrecarregada, mas, em vez de lançar-me em Cristo e descansar na força que Ele de bom grado nos supre, comecei a resmungar. Murmurar me levou onde isso sempre leva, a uma parede. Eu tinha ficado paralisada pelo volume de projetos sobre mim e me achei incapaz de avançar em qualquer um deles. Cheguei em casa um dia, atirei-me em minha cama e clamei a Deus. Eu simplesmente não consigo fazer mais isso, Senhor. Durante o dia seguinte e nos próximos, ele respondeu meu clamor com a convicção de que meu problema tinha mais a ver com minha atitude do que com minha carga de trabalho. Não era a sua capacitação que eu realmente queria, era tempo livre. Em meu desejo de preencher mais horas com relaxamento e confortos pessoais, eu tinha deixado de ver que as minhas tarefas eram um presente, como todo trabalho para o reino é. Ao escrever livros e dar palestras, não estou fazendo um favor a Deus. Ele está me abençoando com o privilégio de fazer isso. Uma vez que pude ver o que tinha acontecido no meu coração por causa de meu espírito possessivo em relação ao tempo, chorei por ter sido tão egoísta para com o Senhor, que fez tanto por mim, e então senti-me capaz de tomar sobre mim a carga novamente. O princípio demonstrado aqui em Provérbios não é que o tempo livre deve ser preenchido com trabalho e que o lazer é algo pecaminoso. Pelo contrário, Deus se alegra quando desfrutamos dos prazeres da vida, mas aqui o princípio tem tudo a ver com nossa perspectiva. Estamos empregando nosso tempo com propósito em tudo o que fazemos, seja no trabalho ou no lazer? Nós trabalhamos com afinco e nos concentramos em nosso dever? O apóstolo Paulo escreveu: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. E ainda, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Colossenses 4, 5. A mulher de Provérbios 31 faz o melhor uso de seu tempo, que é o modo como o redime. Remir nosso tempo não significa necessariamente realizar todas as tarefas de nossa lista, mas pode significar a criação de uma lista mais curta de coisas a fazer, a fim de que possamos realizar melhor as tarefas. Remir nosso tempo, mais definitivamente, envolve considerar nossas escolhas de entretenimento. Se há a possibilidade de uma noite de relaxamento no sofá, remir o tempo significa nos concentrarmos naquilo que decidimos ver na TV, em vez de ficar trocando de canal com nossa mente vagando. John Piper escreve: a TV ainda reina como grande destruidor da vida. O principal problema com a TV não é quanta sujeira está disponível, apesar disso ser um problema. Só os anúncios já são suficientes para lançar sementes férteis de cobiça e da luxúria, independentemente do programa que você esteja assistindo. O maior problema é a banalidade. Uma mente que diariamente se alimenta da TV encolhe. Sua mente foi criada para conhecer e amar a Deus. Sua possibilidade de realizar este grande chamado é arruinada pelo excesso de TV. O conteúdo é tão trivial e tão superficial que a capacidade da mente de ter pensamentos dignos atrofia e a capacidade do coração sentir emoções profundas encolhe. Nós não queremos ter a ideia de que o lazer é, na verdade, apenas mais trabalho disfarçado. Tanto o trabalho como o lazer verdadeiro servem a um propósito ordenado por Deus em nossa vida. Eclesiastes 3, 1 a 10, nos mostra que, para cada momento, existe um propósito. E nesta passagem encontramos tanto o trabalho como as atividades de lazer. E isso é outra coisa que pode provar que a mulher de Provérbios 31 não era uma mulher real. Sua vida era só de trabalho e nenhum lazer. No entanto, podemos aprender com ela que ser sábia administradora do lar envolve fazer um bom uso de nosso tempo. Ela instrui. Como uma sábia administradora do lar, a mulher de Provérbios 31 é devotada ao bem-estar dos outros. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Provérbios 31, 15. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado.
Provérbios 31, 20. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31, 26. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Provérbios 31, 27. A maneira como ela olha o bom andamento de sua casa inclui não apenas o que ela faz, mas também o que ela diz. Nutrir os outros é algo que se refere tanto às nossas palavras quanto ao fornecimento de uma refeição quente e roupas limpas. A sabedoria de nosso coração flui em nossa língua. Ela apresenta um forte contraste com este tipo de mulher. Melhor é morar no campo do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Provérbios 21, 9, 25, 24 e 19, 13. Se há algum verso no poema que faz as mulheres se sentirem culpadas, provavelmente é Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Nós o lemos e vem à mente a lembrança da última vez que gritamos como uma banshee, criatura mitológica que tem um grito horrível, por causa de sapatos sujos no chão limpo ou quando dissemos, não faça uma tempestade em copo d'água, para uma amiga perplexa quando estávamos com pressa para desligar o telefone. Acho interessante que o poema coloque dessa forma, a instrução da bondade. Isso deve significar mais do que simplesmente dizer coisas amáveis. Isso poderia significar que ela ensina com bondade, mas também poderia significar que ela ensina sobre a bondade. Ambas são sábias. Pode ser que ainda tenhamos muito que aprender, mas temos a capacidade de imitá-la desta forma, se estamos em Cristo, pois a bondade é um aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5, 23. Como vimos no capítulo 2, tornarmos-nos uma mulher sábia no falar é o que precisamos. E, como disse Jesus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. A mulher de Provérbios 31 exemplifica o nutrir. Não importa em que tarefa ela esteja envolvida, seu principal objetivo é nutrir os outros. Ela fornece o alimento para os de sua casa, inclusive os servos. Verso 15. Ela estende a mão aos pobres e necessitados. Verso 20. E ela observa o andamento de sua família. Verso 27. Em nossos dias, atentar para o andamento de nossa casa inclui estar diligentemente atenta ao que nossos filhos estão fazendo, não só quando saem, mas quando estão em casa. Você é tão experiente tecnologicamente quanto seus filhos adolescentes? Há meios de os pais controlarem os softwares. E você conhece cada um dos amigos de seus filhos no Facebook ou na rede social que eles costumam acessar? A tecnologia muda na velocidade da luz, mas manter-se atualizada é, hoje, parte do que envolve atentar para o andamento de sua casa. Quando Jesus enviou os 12 apóstolos, ele os advertiu: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Suas palavras não eram aplicáveis apenas aos apóstolos, pois são a todos os crentes. A serpente no jardim do Éden era muito habilidosa, ainda que num mau caminho. Entretanto, ela era astuta sobre as pessoas e o que lhes dizia a respeito. A vantagem aqui é que a mulher sábia deve ser inocente para o pecado, mas não ingênua, e talvez ainda mais quando se trata de nossos filhos. Uma amiga minha, Ruby, recentemente encontrou um maço de cigarros na bolsa de sua filha adolescente, Justin. Quando a confrontou, Justin negou que os cigarros lhe pertencessem e alegou que estava apenas os guardando para uma amiga. Por causa do grande amor de Ruby por Justin, as palavras de Paulo sobre o amor são apropriadas, uma vez que se trata de sua filha. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. Ruby escolheu acreditar em sua filha, mas eu sou cética. Me lembro de dizer a mesma coisa à minha mãe quando era adolescente. Talvez Justin esteve realmente dizendo a verdade, mas nosso desejo de acreditar no melhor sobre aqueles que amamos não deveria impedir uma suspeita saudável e uma investigação um pouco mais profunda. Espero que meu ceticismo esteja mal fundamentado.
Espero que Justin não esteja mentindo. E espero que Ruby não se decepcione. Atender ao bom andamento da nossa casa sempre envolve nosso trabalho, nossas palavras e nosso coração. Como uma mulher de negócios. Há muito tempo atrás, havia um comercial na TV que mostrava uma mulher atraente cantarolando pela cozinha. Eu posso comprar o bacon e posso também fritá-lo numa panela e nunca deixar você esquecer que é um homem. Lembro-me de que era uma propaganda de perfume. Em certo sentido, a mulher no comercial retrata algo sobre a mulher de Provérbios 31. Ela dominava sua esfera doméstica, ao mesmo tempo que trabalhava fora. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Provérbios 31:16. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Provérbios 31:24. Esta mulher, marcada pela sabedoria, tinha o conhecimento para comprar uma propriedade. Os crentes normalmente se dividem em suas opiniões sobre ser ou não bíblico que as mulheres, especialmente as mães, trabalhem fora. Vemos em Provérbios que é realmente bíblico, contando que seja algo aplicado no âmbito de todas as demais coisas. As Escrituras ensinam sobre esposas e mães. No antigo Israel, as mulheres se empregavam fora de casa como servas, ou mesmo como escravas. Apesar de incomum, não era algo de que jamais se ouvira falar. Há bastante tempo que as mulheres têm trabalhado fora para ajudarem nas despesas, especialmente em tempos de necessidade. Sendo assim, devemos pesar isso e também o que Paulo escreveu em Tito. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, 3-5. Paulo instrui as mulheres idosas para orientarem as mais novas a concentrarem suas forças nas responsabilidades domésticas. Ao considerarmos o que sabemos sobre as mulheres que trabalhavam fora no antigo Israel e o que vemos na mulher descrita em Provérbios 31, juntamente com as palavras de Paulo na carta a Tito, podemos chegar a uma ilustração bíblica para aplicação às nossas próprias vidas. Se somos sustentados por nossos maridos enquanto criamos filhos, mas pensamos em trabalhar fora, as palavras de Paulo podem nos levar a examinar nossos motivos. Se desejamos trabalhar fora, fazemos bem em nos questionar. Primeiro, estou buscando o bem dos outros? Segundo, Deus será glorificado mais no que será visto em minha família? Terceiro, meu trabalho beneficiará a minha família acima de tudo ou apenas a mim? Deixe que essas perguntas lhe mostrem se a decisão de trabalhar será uma decisão sábia. Estas podem ser perguntas difíceis para muitas de nós. Em primeiro lugar, em nossa sociedade é muito fácil confundir a necessidade financeira com o desejo financeiro. Em outra parte, Paulo escreve: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada tendes trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, 6-8. Paulo não estava dizendo que devemos viver sem um segundo carro ou uma escola cara. O que ele quer dizer é que devemos estar satisfeitas com o básico. Em outras palavras, se estamos pensando em voltar a trabalhar para que possamos custear uma viagem divertida da família à Europa no verão ou uma TV LCD, talvez precisemos reconsiderar e perceber que nossos filhos ficariam melhores se nos encontrássemos em casa ao voltar da escola do que ficariam se tivessem alguns brinquedos a mais. Em segundo lugar, essas perguntas podem ser difíceis de serem respondidas em função das pressões externas que enfrentamos. A sociedade nos diz que as mulheres são falhas se não maximizarem seu potencial ou se fizerem sacrifícios em benefício de suas famílias.
Com efeito, observemos o contexto no qual a mulher de Provérbios 31 exerceu sua habilidade em negócios. Ela os usava para o bem dos outros, especialmente de sua família. Em nenhuma parte dessa passagem de Provérbios encontramos algo que a descrevesse trabalhando fora com o propósito de fazer algo enriquecedor, de reconhecer seu potencial ou encontrar realização pessoal. Aprendemos com o poema que o exercer habilidades empresariais e manter nosso chamado único como provedoras de nossa família são tarefas que podem certamente ser realizadas em conjunto. Tudo depende de nossas razões para pormos estas habilidades em prática e em como e onde escolhemos usá-las. E as mulheres solteiras que, em virtude de seu estado civil, devem trabalhar fora? Os princípios de Provérbios 31 se aplicam a elas também, pois os versos 16 e 24 não descrevem o trabalho para o próprio sustento, mas a maximização de nossos dons independente de nosso chamado. Algum tempo atrás, uma jovem solteira escreveu para um blog cristão perguntando se deveria deixar a escola de medicina. Ela tinha esperanças de encontrar um rapaz cristão piedoso e se casar algum dia, e se perguntava se buscar a carreira médica poderia prejudicar suas esperanças com relação ao futuro matrimônio. O autor do blog aconselhou aquela jovem a deixar seus estudos, alegando que todo o estudo seria uma perda de tempo e dinheiro, já que ela esperava ser esposa, dona de casa e mãe. Creio que a esta resposta faltou sabedoria. Primeiramente, aquela jovem esperava se casar, mas no momento que fez a pergunta, ela não tinha nem mesmo pretendente. Uma vez que ela não pode saber o futuro, se ou quando irá se casar, buscar completar seus estudos e fazer uma carreira em medicina, se ela tem aptidão e inclinação a fazê-lo, parece ser uma boa maneira de se preparar para se sustentar, se não vier a se casar ou se ficar sozinha mais tarde. Em segundo lugar, se ela se casar e não praticar medicina como carreira, certamente poderá oferecer sua habilidade e conhecimento médico a serviço de sua família, de sua igreja e comunidade. Em terceiro, desenvolver os dons e talentos que Deus lhes deu é exercer o princípio da boa mordomia como Deus designou, e isso o glorificará, mesmo que estes dons não gerem algum tipo de renda. Se você é solteira e precisa trabalhar fora, ou pelo menos deve se preparar para isso, é aconselhável fazer uma análise de seus dons pessoais e cultivá-los. Não é honrável a Deus enterrar seus talentos por algum sonho potencial futuro que pode não vir a se realizar. Algumas mulheres não se permitem nenhum desenvolvimento mental ou educacional enquanto esperam pelo homem de sua vida. Em alguns casos, isso é uma busca desenfreada pelo casamento. Em outros casos, apesar de involuntariamente, é um tipo de chantagem espiritual. Deus tem que me dar um marido, já que eu não me dedico a nada, mas me preparo apenas para o casamento. Lídia, no livro de Atos, era uma empresária bem-sucedida e, pelo que sabemos, era solteira, e seu sucesso não comprometeu sua feminilidade ou sua piedade. Talvez ela tivesse tido um marido durante algum tempo, ou talvez ele tenha entrado em sua vida mais tarde. Não sabemos. Sabemos que ela administrava um negócio que era bem-sucedido e que foi capaz de usar seus talentos para o bem da igreja que começava em Filipos. É evidente em Atos 16 que ela possuía uma casa, onde podia hospedar os apóstolos e ajudá-los em algumas de suas necessidades. Conhecimento financeiro. Talvez trabalhar fora não seja um problema para você. Ainda assim, ainda podemos aplicar alguma coisa do potencial da mulher de Provérbios 31 para os negócios. Ela é ilustrada como uma mulher consciente das necessidades financeiras de sua família. Podemos dizer o mesmo a nosso respeito? Já abordamos este assunto no capítulo 7, portanto, não diremos muito aqui, mas consideremos uma vez mais. Nós temos conhecimento de como anda a conta bancária? As contas da casa estão em dia? Ainda que não administremos o dinheiro, termos controle desses detalhes é uma boa ideia. Enquanto escrevo, uma mulher me vem à mente, Raquel. Seu marido morreu num acidente no ano passado
e sua dor pela perda repentina se agravou pelo estresse nos meses seguintes, com os avisos de contas a pagar que se acumulavam. Seu marido administrava o dinheiro, portanto, ela não tinha ideia das contas da casa e qual era a data de vencimento. Ter de tomar conhecimento do emaranhado de contas e aprender sobre seguros e impostos sobrecarregou muito a Raquel, e hoje ela se lembra deste problema como um dos aspectos mais difíceis da tragédia que enfrentou. Você tem conhecimento da situação financeira de sua família? A mulher sábia também tem conhecimento do orçamento de sua casa. Em outras palavras, ela vive dentro de suas possibilidades. Algo que podemos notar na mulher de Provérbios é que ter sabedoria para lidar com as finanças não é uma frugalidade. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Provérbios 31, 21 e 22. Linho fino, púrpura e lã escarlate não eram tecidos baratos. Aprendemos com ela que estar consciente do orçamento significa saber quando dá para economizar R$1 e quando um pouco de extravagância é uma boa escolha. Às vezes, ao considerarmos as grandes necessidades do mundo, nos sentimos culpadas por gastar dinheiro com coisas agradáveis, mas vemos algo diferente aqui em Provérbios 31. Em circunstâncias normais, ter coisas boas é um dos benefícios dados por Deus ao viver com sabedoria. Isso é o que devemos ver neste poema, assim como em todo o livro de Provérbios. Entretanto, se você ler o poema, verá que ter coisas boas não é algo que vem à custa de outras prioridades. Ela era capaz de dar aos pobres e de prover para toda a sua casa. Portanto, seja em casa ou fora, solteira ou casada, há sabedoria em ter experiência com as finanças. Como uma mulher forte. Alguns meses atrás, uma revista feminina popular publicou a foto de uma mulher bem vestida e perfeitamente penteada, posando como fisiculturista e expondo seus músculos. A legenda embaixo dizia: as mulheres podem ser fortes, inteligentes, sexy, mães e poderosas. Não precisamos nos comprometer. Este não é o tipo de força que vemos na mulher descrita em Provérbios 31. Ela exala força, mas uma força totalmente diferente. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Provérbios 31, 17. No entanto, ela mantém-se em forma, como vemos no verso 17. Há sabedoria em manter a forma física, não o tipo moderno que nos faz sentir para trás se não participamos ativamente da aula de Pilates, mas o tipo que simplesmente nos mantém saudáveis. Muitas de nós temos acreditado no mito de que devemos fazer exercícios 3 vezes por semana para termos qualquer benefício, mas como não temos esse tempo para nos dedicarmos, acabamos não fazendo exercício nenhum. Por alguma razão, quando se trata de nos exercitar, muitos de nós temos aquela perspectiva do tipo, tudo ou nada. No entanto, uma amiga minha mantém seus tríceps tonificados levantando latas de sopa, e outra o faz pegando no esfregão e esfregando seus pisos de joelho. Se estamos desencorajadas com o jeito moderno de manter a forma, há formas criativas de fazê-lo em nossa rotina diária. Além de fortalecer seus braços, a mulher de Provérbios 31 cinge os lombos de força. Em outras palavras, ela se cobre de força. A palavra aqui parece indicar algo mais do que aptidão física, e quando olhamos para sua vida, vemos que ela, de fato, se veste de força mental e também espiritual, algo que ela faz guardando seu coração no temor do Senhor. O verso 17 é colocado de outra forma pelo apóstolo Paulo, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. 1 Timóteo 4:8. Como fisicamente atraente. Mesmo sendo uma pessoa muito ocupada, ela ainda encontra tempo para cuidar da aparência.
Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Provérbios 31, 22. Apesar desta ser a única menção feita à sua aparência em todo o poema, a menção deste aspecto de sua pessoa pode afastar dela algumas de nós. Afinal, quem tem tempo para se dedicar à aparência enquanto estamos envolvidas nas tarefas desgastantes da criação dos filhos, na administração de nossa casa ou de nossa carreira e no serviço à igreja? Alguma parte tem que ceder, e parece que de todas as prioridades concorrentes, esta é a única. E, para algumas mulheres, a aparência física sempre é um assunto delicado. No entanto, pode parecer muito menos intimidante se considerarmos pelo aspecto do amor e não do mundo. Ter uma boa aparência nos padrões do mundo tem mais a ver com orgulho do que com amor. O que poderia ser, além do orgulho, quando o objetivo é ter uma aparência igual ou melhor que a dos nossos vizinhos ou colegas? Certamente não era o que o poeta tinha em mente quando descreveu o vestuário da mulher de Provérbios 31. Os tecidos que a vestem, linho fino e púrpura, eram usados apenas pelos prósperos. Então, podemos presumir que o poeta inclui esses detalhes para mostrar o vínculo entre a sabedoria e a prosperidade. Este ponto é reforçado pelo fato de que sua família inteira está vestida de lã escarlate cara. Verso 21. Se considerarmos outras passagens da Bíblia que mencionam vestidos em púrpura e escarlate, podemos imaginar que o simbolismo do poeta tenha um sentido ainda mais profundo. Algumas peças do tabernáculo e do templo no Antigo Testamento eram tecidas com fios escarlate e púrpura, como o éfode e o peitoral de linho usados pelo sacerdote. Êxodo 26, 28 e 35. Havia também joias no peitoral, e encontramos joias no poema de Provérbios 31, verso 10. A cor roxa está associada com realeza e status, como vemos em Esther 8,15. O roxo também está ligado à riqueza, como vemos positivamente no poema de Provérbios 31, e negativamente na parábola do homem rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31. Jesus foi violentamente vestido de roxo para que as pessoas pudessem zombar de sua pretensão de realeza. Marcos 15, 17, 20. Apesar de sabermos que ele era de fato um rei, o rei. Por outro lado, em Apocalipse, a cor roxa é sinal das influências corruptas do dinheiro. Apocalipse 17:4 e 18:6. A cor escarlate nas Escrituras possui associações tanto positivas como negativas, mas podemos ver em algumas passagens que ela tem a ver com purificação. Levítico 14:4, Hebreus 9, 19 a 20. Não queremos dar ao poema um significado que não seja verdadeiro, mas, certamente, podemos inferir que as cores que encontramos nas vestimentas da mulher descrita em Provérbios 31 e em sua casa simbolizam a nobreza da sabedoria. Em termos de considerações práticas, podemos simplesmente dizer que ela reconhece que há sabedoria em apresentar uma aparência atrativa. Por um lado, sua aparência atrativa certamente reflete bem em seu marido e, sem dúvida, lhe agrada. E se pensarmos nos conselhos dados aos maridos nos outros capítulos de Provérbios, vemos que seus esforços pela boa aparência o ajudarão a seguir estes versos. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Provérbios 5, 18 a 20. Com ela aprendemos que esforçarmos-nos para melhorar nossa aparência é um modo de amar nosso marido, é também um modo de amar a Deus. Ele não é glorificado em mulheres que se descuidam. Porém,
Não é tanto a aparência que mais o glorifica, e sim o cuidado dedicado da pessoa que a aparência revela. Rachel Else Evans escreve: Não encontrei nada na Bíblia que sugira que Deus exige que as mulheres sejam bonitas. Enquanto o amor jovial é celebrado na Bíblia, Cântico dos Cânticos, Provérbios 5, 15 a 19, não há nada que sugira que a mulher deva manter um certo padrão de beleza em todas as fases da vida, com o intuito de agradar ao marido. Evans está certa em pelo menos um aspecto. Não há nada na Bíblia que ordene uma mulher a manter sua aparência. No entanto, como aprendemos com a mulher de Provérbios 31, definitivamente há sabedoria em fazer isso. Evans escreveu seu artigo com o objetivo de abordar as observações feitas por alguns líderes evangélicos que defendem que a mulher deve manter a boa aparência para não perder seu marido. É realmente lamentável se os líderes usam a falha de uma esposa em manter sua aparência para justificarem a infidelidade do marido. A culpa pela infidelidade dele nunca será corretamente justificada dessa forma. Não obstante, a mulher pode, certamente, ajudar seu marido a evitar a tentação, esforçando-se para melhorar sua aparência, e isto pode ser corretamente visto como um ato de amor e não de desespero. Se uma mulher acredita que tem de manter sua aparência para que seu marido lhe seja fiel, parece-me que o problema tem mais a ver com a saúde do casamento do que com a aparência da mulher. Boa aparência é uma maneira de amarmos nosso marido, mas há uma enorme diferença entre esforçar-se por isso e ser obcecada. Não há sabedoria em uma preocupação exagerada com a aparência, como mostra claramente o poema. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. Este verso não quer dizer que a aparência não faz diferença nenhuma, mas que a aparência, quando contrabalanceada com a piedade e todos os outros aspectos da sabedoria, quase não conta. Ao vermos o versículo 30, à luz de todo o poema, podemos determinar onde colocar a aparência física em nossa lista de prioridades, embaixo, e que motivações deve dirigir estes esforços. O amor, ou seja, fazer um esforço equilibrado por nossa aparência e ao mesmo tempo também reconhecer seu valor limitado é um aspecto da sabedoria da mulher. Vemos mulheres bonitas na televisão ou pela cidade e observamos sua beleza, mas as esquecemos assim que passam por nós. Por outro lado, geralmente lembramos de mulheres que fazem importantes contribuições para o mundo, independente de sua aparência, e podemos notar que as mulheres mais respeitadas do mundo não são as mais bonitas. Confiante. Se tivéssemos que escolher uma única palavra para descrever a mulher de Provérbios 31, uma boa escolha seria confiante. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Provérbios 31, 21. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Provérbios 31, 25. Primeiramente, ela é confiante porque sua família está bem provida. Verso 21. Ela não se preocupa em ter recursos suficientes para alimentar e vestir aqueles que vivem em seu domínio. Podemos ser rápidas em dizer: bem, seria fácil não temer se eu tivesse tanto dinheiro como ela. Mas, se pensarmos assim, deixamos de entender a questão que a sabedoria é que leva à provisão financeira em primeiro lugar. O que vemos, novamente, é o exemplo do princípio mostrado em todo o livro de Provérbios, de que o viver com sabedoria geralmente leva aos tipos de bênçãos que previnem muitas das coisas com as quais nos preocupamos. Em segundo lugar, ela é confiante porque tem uma boa reputação. Ela é conhecida por sua força e dignidade. Verso 25. Vemos por todo o poema como a sua reputação a abençoa. Ela abriu as portas para os negócios e o ministério, e isso trouxe a ela o louvor de seu marido e seus filhos.
Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, 28 e 29. O mesmo acontece em nossa vida. Nossa reputação dirige nosso curso, de modos grandes e pequenos. Nossa reputação financeira, por exemplo, se reflete em nossa pontuação de crédito. E quanto maior o nosso crédito, mais opções temos quando se trata de fazer aquisições e investimentos. Da mesma forma, nossa reputação de confiabilidade irá determinar a qualidade e quantidade de nossos relacionamentos. Nossa reputação na diligência abre portas nas áreas da educação e nos negócios. Uma reputação em santidade atrai aqueles que buscam o Senhor, seja para o ministério, para a amizade ou o casamento. Uma vida vivida no temor do Senhor nos dá uma reputação de sabedoria e glorifica a Deus. Em terceiro, ela é confiante porque não teme o que o futuro pode trazer. Verso 25. Ela não se preocupa com um possível decréscimo da economia, ou se seus filhos serão bem-sucedidos, ou se ela vai permanecer saudável quando envelhecer. Ela certamente não sabe o que o futuro lhe reserva, nenhum nível de sabedoria revelaria isso a ela, ou a qualquer um de nós. A economia pode azedar, seus filhos podem escolher caminhos insensatos, apesar da sabedoria transmitida por seus pais, e ela pode ser atingida por uma doença grave. Sendo assim, como ela pode rir do porvir? Ela não tem medo, pois confia no Senhor. Sabemos disso porque ela é apresentada como ideal de sabedoria, em um livro que ensina que o cerne da sabedoria é o temor do Senhor. E por fim, seu temor do Senhor e não sua prosperidade material é o que a faz confiante. Portanto, ao considerarmos nossas lutas com ansiedade a partir da perspectiva de Provérbios, é possível que nossas batalhas sejam arraigadas no fato de que estamos escolhendo viver imprudentemente de alguma forma ou que não estamos confiando em Deus. Na verdade, os dois caminham juntos. Não escolheremos caminhos de sabedoria se não confiarmos naquele que traçou estes caminhos para nós. O temor do Senhor é confiar no Senhor. Primeiramente, a mulher de Provérbios 31 é confiante, porque teme ao Senhor. Esta é a base de todo o seu sábio proceder. Ela é uma boa esposa e mãe, é trabalhadora, é experiente financeiramente, bondosa, bem falada e caridosa, pois todo o seu ser é orientado pelo temor do Senhor. Este é o único caminho para nós também. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9 e 10. Ainda assim, nós nunca chegaremos a isso por conta própria. Não podemos desenvolver o temor do Senhor ou a sabedoria sem Cristo, nosso Salvador. Elise Fitzpatrick admoesta: as palavras simples dos provérbios são para o nosso bem, e vamos crescer em sabedoria se respondermos a elas com fé e humildade. Entretanto, se não atendermos para a pessoa de Jesus aqui também, assumiremos erroneamente que seremos capazes de realizar automaticamente algo que nem Salomão pôde fazer: produzir filhos sábios. Além disso, como os provérbios são claros e parecem promessas, acreditamos que nosso desempenho vai garantir sucesso. Muitos dos chamados livros cristãos para pais desenvolvem a sabedoria dos pais em provérbios, sem sequer reconhecerem a presença de Cristo neles. É por isso que crescer em sabedoria significa parecer mais com Cristo do que com a mulher de Provérbios. Não podemos ser como ela apenas com nossos próprios esforços. Só podemos fazer isso em dependência de Cristo, pois Ele é a nossa sabedoria. Elise mostra esta verdade de maneira bela. Se abordarmos os provérbios acreditando que toda a Bíblia sussurra seu nome, se nos achegarmos com olhos atentos, olhando para o nosso Salvador, iremos facilmente identificá-lo ali como o Filho Sábio. Sim, os provérbios nos mostram como viver piedosamente, mas também nos falam dele. Por exemplo, a ordenança: meus filhos, se os maus tentarem seduzir-te, não consintas.
é abundantemente cumprida na resistência de Jesus às tentações de Satanás no deserto. Jesus é o filho sábio, que sempre fez o que era agradável a seu Pai. Isaías 52:13, João 8:29. E embora a Bíblia quase não mencione a infância de Jesus, temos esta descrição: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Ele foi totalmente obediente, pois era totalmente sábio, e foi amado por seu pai e seus pais. O próprio Jesus refere-se a si mesmo como personificação da sabedoria, Mateus 11:19. E Paulo nos assegura que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Colossenses 2:3. Jesus é o cumprimento do filho sábio de Provérbios. Suas recompensas. O que a mulher de Provérbios recebe como consequência de sua sabedoria? Vamos encerrar nosso estudo com uma lista de 10 recompensas. Primeiro, ela é valorizada, verso 10. Segundo, ela tem um casamento sólido, versos 11, 12 e 28. Terceiro, ela vive sem medo, versos 21 e 25. Quarto, ela tem conforto material, versos 21 e 22. Quinto, ela é bem-sucedida, versos 16, 18, 24. Sexto, ela não se cansa facilmente, versos 15, 17, 18, 27. Sétimo, ela tem uma boa reputação, versos 25, 29. Oitavo, ela é elogiada por sua família, versos 28 e 29. Nono, ela tem um coração que transborda de amor ativo, versos 20 e 26. E décimo, ela conhece o Senhor, verso 30. Ela é a imagem do sábio viver, mas não primeiramente de como ser uma melhor dona de casa ou empresária. A imagem que ela revela é de quão realizada e recompensada a vida de uma mulher pode ser se ela teme ao Senhor. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Provérbios 31:31.